Senhor, bem Hallelujah. Sweet singers of Zion. Tem rodoiava os doces cantores de Sion. All right, Dr. Colodro, thank you. Beleza, Dr. Colodro, obrigado. So, Baruch, welcome back. Bem-vindos de volta. We love you guys, and I look forward to my next lesson. Nós amamos vocês e eu estou ansioso para a minha próxima aula. The goal is to turn me into a Pavarotti, O objetivo é me transformar num Pavarotti, not Liberace. não o I Liberati. don't want to be Liberace. Eu não quero ser o Liberati. I just want to be me. Eu só quero ser eu. So, I thought we were all done last week Eu pensei que a gente tinha terminado semana passada with the understanding of Elohayah. com o entendimento de Elohayah. And while we're getting ready, if Nehemiah would screen share the Samaritan Torah. Enquanto a gente está se preparando, o Nehemiah compartilha aqui On the side, have it ready. a Torá Samaritana. We could just as easily use the Masoretic text. Nós podemos usar tão facilmente quanto o texto maçorético. We don't have to use the Samaritan Torah. Nós não temos que usar a Torá Samaritana. But I thought I was finished last week, Mas eu pensei que eu tinha terminado semana passada. and I'm not. E eu não terminei. Because I believe there's a few more things that Yahuwah wants to show us. Mas porque eu acredito que Yahweh tem mais algumas coisas que quer nos mostrar. And the best way to do that E a melhor maneira de fazer isso is with the Shomeronite Torah without the vowels. é com a Torá Shomoronita sem os pontos de vogal. And so I believe we prepared that link. Eu acredito que a gente preparou esse link. We're going to pick it up Nós vamos começar in verse 18. no versículo 18. So earlier in the chapter, and we don't have to go over it right now Então, anteriormente no capítulo, a gente não tem que repassar de novo, because we covered it last week. porque nós já cobrimos semana passada. We see that the proper pronunciation Nós vimos que a pronúncia apropriada is Elohayam, é Elohayah, because he lives in the Shamayam, porque ele vive nos Shamayam. and he gives living Mayam, Ele nos dá Mayam vivas. and he gives living Chayam, eternal Chayam, E ele nos dá Hayam perpétua. beyond dispute. Além de disputa. The only way we can dispute it is if we put the vowels in A única maneira de disputar isso seria colocando as vogais, and follow the way of the Pharisees. seguindo a maneira dos fariseus. And then we could turn olives into E's E aí a gente começa a transformar os alephes nos es. and make it read as it's not actually in the alphabet. E fazer ler como não está no alfabeto, na verdade. Letter E is not in the Paleo-Hebrew alphabet or the modern Hebrew alphabet for that matter. A letra E não está no alfabeto nem no antigo, nem no moderno hoje. Without the assistance of the Pharisaic rabbinical vowel pointing. Sem a assistência dos pontos de vogal farisaicos. So we've proved that beyond a shadow of a doubt, but I think there's a few more things here for us that we can dig in. Nós provamos isso além de sombra de dúvida, mas eu acho que tem mais coisa para a gente cavar aqui. So just quickly, you can put up the Samaritan Torah. You could take a quick tour Então dá para fazer uma tour pequena. and make it as big as you can. And what I like is when you put your cursor on the word, you see the top. There's like a little green thing and it gives you a definition. So here's what it looks like without vowel pointing. Então aqui, é isso que parece sem as pontuações de vogal. And every time you see Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem, E toda vez que a gente vê Aleph, can you repeat the spelling, sorry? Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem Toda vez que a gente vê a soletração Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem, is pronounced Elohayam. é pronunciado Elohayam. So we see that right through verses 1 through 17. You can count it yourself. Nós vemos isso até o versículo 17. Dá para contar vocês mesmos. I recall somewhere I was 30-something times it's used in this chapter. Pelo que eu me lembro, foi 30 e poucas vezes usado nesse capítulo. Now let's scroll down to verse 18. Vamos para o versículo 18 agora. So, on the end of the fourth day, Então, no fim do quarto dia, Yahuwah assigned the two great lights. Yahweh
deu a ordem para os dois grandes luzeiros. the Shemesh to rule by day, O Shemesh, que governasse durante o dia, and the Kochavim to rule by night. e as Kohavim para governarem durante a noite. So the lesser light are in tandem the Kochavim. Então, os luzeiros menores são, por consequência, as Kohavim em conjunto. So let's pick it up here in verse 19. Vamos começar aqui no versículo 19. And as soon as he can, he'll get it up on the screen. Or it is up on the screen. Vahi erev vahi boker yom revi'i. Vayhi boker yom revi'i. Verse 19. Versículo 19. So as a side note, Então, como nota de rodapé, you'll notice that the sequence, vocês vão perceber a sequência. go down to 19. The sequence, A sequência, first came the evening, primeiro veio a noite, then came the boker, então veio a boker, and at the dawn, at the boker, at the sunrise, e ao amanhecer, na boker, no nascer do sol, the number of the day transits. o número do dia transiciona. The number of the day does not transit in the evening. O número do dia não transiciona na noite. Those of you who begin Shabbat in the evening or any other day in the evening are misled. Aqueles de vocês que I'm começam here o to Shabbat, help you. That's why I'm here. aqueles de vocês que começam o dia no começo da noite, ou o Shabbat no começo da noite, vocês foram mal guiados. Eu estou aqui para ajudar. I'm not here to condemn you. I'm here to help you. Eu não estou aqui para lhes condenar, eu estou aqui para lhes ajudar. So when we read the pattern, Então, quando nós lemos o padrão, Erev, no number change, no transition of number. Erev, sem transição de número, sem mudança. The evening becomes the boker. O entardecer se torna a boker, amanhã. As soon as the dawn arrives, Yahuwah changes the number. That Lord- settles the argument. If you're debating, if you're arguing, you're either wasting your time or you choose to be foolish. There's no arguing here. If Yahuwah changed the number at evening, I would begin the day in the evening. If Yahuwah changed the number at solar noon, I would begin the day at solar noon. I need to know when he changes the number. Então, quando amanhece, quando o sol nasce, é aí que Yahweh muda o número. Então, isso já está resolvido. Excuse me. Se vocês estão debatendo, se vocês estão discutindo a respeito disso, ou vocês estão sendo mal guiados, ou são estúpidos, ou estão escolhendo ser. Porque Yahweh, se ele mudasse o número no anoitecer, eu começaria o dia no anoitecer. Se ele mudasse o número meio-dia, eu começaria o dia no meio-dia. Mas ele muda o dia no amanhecer, o número no amanhecer. Por isso nós começamos de manhã. So let's put the first 4 days to bed, okay? Então vamos colocar os primeiros 4 dias para dormir. Vayomer Elohayam, and Elohayam said, Vayomer Elohayam. E Elohayam disse: Yishartzu hamayim sheretz nafash chaya. Let the waters, mayam, que as águas, Mayam, that's the fourth word in verse 20. Highlight that, please. essa é a quarta palavra no versículo 20. You could see on the top. Dá para ver no topo ali. Mayam. Mayam. Mayam, the waters. Mayam, as águas. Urine, how nice. Que legal aqui. Refreshments. Refrescantes. So let the waters teem, sharatz, nefesh chaya, let them teem with living life. Que as águas, elas sejam cheias de times, de criaturas vivas. Living creatures, Criaturas vivas. swarming creatures. Criaturas de enxame. Now watch this. Dá uma And olhada. let birds fly above the earth. E que os pássaros voem por cima da terra. Okay, can you make it wider, the screen? If not, don't worry about it. And let the birds fly E que os pássaros voem above the earth acima da terra, on the face of the expanse na face da expansão of the Shamayim. dos Shamayam. Shamayim. Dos Shamayam. Okay. So this is amazing. Isso aqui é maravilhoso.
Because when we think of birds and that Yahuwah created all the fowls of the air and all the birds, oh, he created the fowls, and oh, he created the birds. Porque quando a gente pensa, mas quando Yahweh criou as aves, criou as coisas que voam, legal, ele criou as aves, beleza. But Yahuwah says that the Mayam Mas Yahweh disse que as Mayam would swarm, let the Mayam swarm with living chayot, creatures, que as Mayam fossem enxameadas por Hayot, por criaturas vivas, and let the birds fly above the earth, e que os pássaros voem por cima da terra, under the firmament of the Shamayam. So again, Elohayam, Mayam, Shamayam, it's always Yam, Yam, Yam. It's never it's never any of those things. ele falou que as aves tinham que voar abaixo da expansão dos Shamayam. É sempre Shamayam, Hayam, Mayam, é sempre o Yam, nunca esse Im. But the thing that I want to ask you Mas a coisa que eu queria lhes perguntar is, where did the birds come from? é da onde vêm os pássaros. I always thought that he made it. Eu sempre pensei que ele tinha feito. Of course, the answer is no. Claro que a resposta é não. The Mayam made the birds. As Mayam fizeram os pássaros. The Yahuwah, the Yahuwah of the Mayam. O Yahweh das Mayam. The Aloha of the Yam. O Aloha do Yam. Aleph Lamed Hey Yud Mem. The Aloha of the Yam. Aleph Lamed Hey Yud Mem. Aloha Yam. The Yam, the Aloha of the Yam, always uses the Yam to create everything. You're not listening. Everything. O Aloha do Yam sempre Babies, usa. everything. O Aloha do Yam sempre usa o Yam para criar tudo, bebês, tudo. When we use Im or Shmim, we show that we don't understand the miracle of how Yahuwah used the Yam. Quando nós usamos Im, nós estamos provando que a gente não entende o milagre de Yahweh usando as Yam. If we closed our scriptures and I ask you where the birds came from, you'd tell me Yahuwah created them, and that's not accurate. Se nós fecharmos as escrituras e eu perguntar como é que Yahweh fez os pássaros, vocês vão dizer, ele Did he simplesmente say criou. that? I did say that. Yes, that's correct. Mas isso não é acurado. I Ele know falou exactly isso what mesmo? I said. Sim, esse é exatamente o que eu disse. What we see on the screen is that the waters created the birds, O que a gente está vendo na tela é que as águas criaram os because pássaros, he is the master of the Yam. porque ele é o mestre do Yam. And Aloha uses the Yam to create life, not some life, all life, with one exception. E o Aloha Yam usa as águas para criar toda a vida, não uma vida, toda a vida, com uma exceção. With one exception. Com uma exceção. So how could he be Im? The water's not Im. The Shemayim is not Im. What does Im mean? It means nothing. But Yam means everything. It is the source of life. It is the source of living water. It is the source of the Ruach HaKadosh. It is the source of everything. Então, por isso que não é Shamaim, não é Maim. Esse Im não significa nada, é Yam, é tudo Yam. Por quê? Porque o Yam é a fonte de tudo, é a fonte da vida, é a fonte do Ruach e é a fonte das águas vivas. O Yam é tudo. So when you get those old tapes out of your mouth because you're afraid of change, then you'll begin to fully glorify Yahuwah, because when you say the true title of Yahuwah, the first and only title of Yahuwah, before Yahuwah is mentioned in the scripture, you're not listening. He was teaching us that he was Aloha who does the yamming. Então, quando vocês mudarem o discurso das suas bocas, vocês vão estar glorificando Yahweh completamente, porque aí vocês vão entender que ele é o Yahweh antes de ter o nome dele proclamado, Aloha Yam. Ele é o Aloha que faz os Yamim. Turn to your neighbor and say, he is the singular Aloha. Olha para o teu próximo e fala, ele é o Aloha singular. He is the singular Aloha, not a trinity, a twinity, or a Twinkie. Ele é o Aloha singular, não dois, não três, não meio. He is the Aloha who does the yamming. Ele é o Aloha que faz o Yamin, a criação. Meaning everything he makes is delicious. Yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy, and you know that it feels so good. Em outras palavras, tudo que Yahweh faz é Yamin, é delicioso. So you got to get out of that habit. It's like smoking. It's like drugs. It's like women or good-looking men. You got to get them. You got to wash that man right out of your hair. If you're learning something from the Father, you can't insist on saying Elohim because you're scared.
Some of you won't say it, no matter how many times you see it in Scripture. Então você tem que tirar essas coisas da tua língua, assim como você lava as pessoas do teu cabelo, você lava os relacionamentos ruins da tua vida. Você tem que parar de dizer Elohim. E tem gente aqui que não faz, não para porque tá com medo. Não importa quantas mil vezes eu mostro nas escrituras para vocês diferente. But when we refuse to receive the revelation of Elohim, it's as if we're receiving the revelation of the true name. What's the difference? There is no Yahuwah in chapter 1. Hello? There's only Elohim. So you better learn how to properly say it. E quando nós não recebemos a revelação de Elohim, é a mesma coisa quando nós recebemos os nomes verdadeiros. Por quê? Porque não tem o nome de Yahweh no primeiro capítulo, só tem o título de Elohim. Então é melhor que nós aprendamos o título certo. The first time we see the tetragrammaton, Yahuwah, is in chapter 3. A primeira vez que nós vemos o tetragrama de Yahweh, Pardon as me. 4 letras, Pardon me, chapter 2. é no capítulo 2. When he said it is not good for the man to be alone, and he gets involved with man. Quando ele fala que não é bom para que o homem fique sozinho e ele se envolve com o homem. Okay, so everything comes out of the Yam. Então tudo sai do Yam. It's not a matter of arguing about pronunciations, mispronunciation. What do you... No, it's there for a reason. No, everything in creation has to do with Aloha, the singular, one true and only Yahuwah, and the Yam. Without Yam, there's no life. Without Aloha, there's no life. So therefore, without Aloha Yam, there's no Yahuwah. You're not listening. I wish I had a fan club. Então a questão não é pronúncia ou a falta dela, a questão é que nós precisamos entender. A questão é que nós precisamos entender realmente o que significa o quê? Sem o Yam, que é a fonte da vida, nós não temos vida. Sem o Aloha, nós All não you temos o sacred Yam. name people, let me say that again. Então, sem o Aloha Yam, nós não temos a fonte da vida tão Y'all pouco ain't got criação. y'all ain't got no Yahuwah. Então, para aqueles de vocês, o nome verdadeiro, deixa eu dizer um negócio, vocês não têm Yahweh. Because the first time he reveals himself as the creator, Porque a primeira vez que ele se revela como criador, he says, I am the Aloha ele fala, eu sou o Aloha of the Yam. do Yam. The birds came from the Yam. Os pássaros vieram do Yam. The fish came from the Yam. Os peixes vieram do Yam. The sea creatures came from the Yam. As criaturas marinhas vieram do Yam. The earth that now is A terra came que out of hoje the é, Yam. veio do Yam. The sun and the moon were uncovered out of the Yam O sol e a lua foram descobertos do Yam. until Yahuwah moved upon the Yam with his Ruach. Até que Yahweh se movesse sobre o Yam com seu Ruach, The sun and the moon no working. o sol e a lua não estavam funcionando. The sun and the moon were always there. The stars were always there. O sol e a lua sempre estavam lá, sempre estiveram lá com as estrelas. But they were no working. Mas eles não estavam funcionando. Because in Genesis 1:14, he had not yet asa or assigned them their assignment. Porque em Gênesis 1:14 ele ainda não tinha designado a função deles. So people say the Bible's not true because light was before the sun. And he made light in verse 5. But he didn't make the sun until verse 14. So your stupid Bible is a joke. No, dude, you're the joke. As pessoas falam, mas a Bíblia não é verdade, porque a luz veio antes do sol. Ele fez a luz no versículo 5 do capítulo 1, mas fez o sol só no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 1. Então a tua Bíblia estúpida está errada, porque a luz vem antes do sol. Não, cara, tu é o imbecil. Because Yahuwah said, let there be light, Porque Yahweh disse que haja luz, by shining his light on the waters. ao brilhar a luz dele sobre as águas. The creation is actually the water and the light. A criação é, na verdade, And the a Ruach. água e a luz e o Ruach. The Ruach moved upon the waters. O Ruach se moveu sobre as águas. When the Ruach enters, darkness flees. When the Ruach enters, the light comes in. Quando o Ruach entra, da escuridão foge. Quando o Ruach entra, a criação começa. When the Ruach comes in, darkness flees, which births the light. Quando o Ruach chega, a escuridão foge, o que dá luz à luz. How was the light born? Como é que a luz nasceu? By the waters Pelas águas and the Ruach. e pelo Ruach. The Ruach and the waters said, we're going to remove the darkness O Ruach e as águas dizem, nós vamos and the remover a tohu escuridão vavohu and the voidness and the emptiness, e o tovavô, esse vazio, and we're going to roll back the stone, nós vamos rolar a pedra, if you will, se vocês quiserem dizer. and light was. E a luz foi. Light
has nothing to do with the sun, the moon, and the stars. Yahuwah is light. And when the Ruach and the water touch, life springs up. Light springs up. A luz não tem nada a ver com o sol, a lua e as estrelas. Quando o Ruach toca, a luz cresce. So the sun always existed. Então o sol sempre existiu. The stars always existed. As estrelas sempre existiram. But once the light came in by the water and the Ruach moved upon the water. Mas uma vez que a luz veio através do mover do Ruach sobre as águas, Yahuwah was ready to light it up. Yahweh estava pronto para iluminar tudo. The sun always existed. O sol sempre existiu. The stars always existed. As estrelas sempre existiram. But they weren't working. Mas eles não estavam funcionando. Just like the earth wasn't working. Because Assim- if the earth was working, he wouldn't have had to remove the tohu vavoh, the emptiness and the confusion. Assim como a terra não estava funcionando, porque se tivesse funcionando, ele não teria que remover a confusão ou o tovavô, o vazio. So once Yahuwah gave the assignment on day 4, let them be for, put that on the screen, 14. Então, uma vez que Yahweh deu o desígnio no versículo 14, To divide the day from the darkness. para dividir o dia da escuridão, This is from the Shomronite Torah, the isso aqui é most da Torá accurate. Shomronita, mais Some say- acurada. Some say written by Joshua himself after the death of Moses. Alguns dizem que até foi Yahusha que escreveu depois da morte de Moshe. Fahayu leotot, let them be for signs. Que elas sejam por sinais, Ule moadim, for moeds. e para Moadim, All right. Not for Beltran and worshiping the moon and Halloween. No. These elements are for Yahuwah's purposes. They are kadosh. They are for Moadim. Well, I don't keep the feast. Then you don't keep Yahuwah. Well, I'm not Jewish, but you don't keep Yahuwah. Because keeping the feast has nothing to do with being Jewish. It has to do with keeping Yahuwah in your heart and obeying Him. os luzeiros não tem nada a ver com Halloween, com Natal, com essas coisas pagas, não. Tem a ver com guardar as Moadim de Yahweh. Ah, mas eu não guardo as Moadim. Você não guarda Yahweh. Ah, mas eu não sou judeu. Não tem nada a ver ser judeu com guardar as Moadim. Você tem que guardar Yahweh no teu coração. E sem as celebrações, não tem como praticar isso. Uleyamim, O Leiamim, for days, Veshanim, para dias, Veshanim, years. anos. Do you notice what's missing here? Vocês notaram o que está faltando aqui? Chodesh. Chodesh. Because without learning the days, as in 30 days, you can't learn the month. What's the point in Yahuwah making the sun and the stars for a month when we don't even know how to count 30 days? Because the rabbis say 29. Science says 28. Lunar phases, Shmooner phases, Neptune phases, and Lander's column that's telling you what time it is. The horoscope. So why should Yahuwah give you the Chodesh when you can't even count to 30? Por que nós não temos o mês aqui? Porque se a gente não consegue entender como é que funciona o dia, como é que nós vamos chegar na contagem de 30 dias? Ah, os judeus falam 29 dias, a NASA fala 28 dias, todas as fases lunar, fase de Netuno, o telescópio da prostituta. Como é que a gente vai saber como contar o Chodesh se a gente não entende o dia? That's why in Exodus, Shemot 12:1, he reintroduces Chodesh. Em Shemot 12:1, ele reapresenta o Chodesh, So we would learn what a Chodesh is so we can celebrate Passover. para que nós pudéssemos aprender o que é um Chodesh para celebrarmos a Pessa. We don't know what month Passover is and the Moadim without the first Chodesh. So he reminds us as a people that the Chodashim are important. But in the beginning, he didn't tell us. It was later that he told us when the Chodashim, how to establish Chodashim. Nós não sabíamos como celebrar a Pessa sem ter o primeiro Chodesh. Então ele nos mostrou como ter os Chodashim, para que nós tivéssemos o primeiro e através dele as Moadim do primeiro Chodesh. Okay, so let's go back to the Samaritan Torah, verse 20. Vamos voltar para a Torá Samaritana, versículo 20. Verse 20. Versículo 20. You there, Nehemiah? 20. Vayomer Elohayam sheyitzru mayam. Let the waters swarm with living creatures. Que as águas sejam enxameadas com criaturas vivas. Let the mayam swarm with birds. Que as maiãs sejam enxameadas com pássaros. And let the birds leave the nest
Oh, yeah. What was the first nest? The water. E que os pássaros deixem o primeiro ninho. Qual foi o primeiro ninho? A água? Oh, I didn't know that. Eu não sabia disso. The first nest was the water. O primeiro ninho foi a água? Let the birds fly above the waters, Que os pássaros voem por cima das águas and let the birds fly above the earth. e que eles voem por cima da terra. On the Panay, literally on the face of the rakia. Na Panay, literalmente na face da raquia. On the face, on the earth, Na terra and on the face of the rakia. So when you see the birds flying around, that's the face of the firmament. Então, quando vocês veem os pássaros voando, eles estão na face do firmamento. The birds were born in the water. Os pássaros The nasceram na water água. created the birds. A água criou os pássaros. The water and the ruach work together to create Leviticus 23. A água e o Ruach trabalharam juntas para criar Levítico Moadim. 23. As Moadim. The water worked with the ruach to create and designate and separate something called Shabbat. A água trabalhou com o Ruach para se designar e apartar algo chamado Everything Shabbat. comes out of the Mayam. Tudo vem das Mayam. Stop with the im nonsense. This is not about language. It's not about names. It's not about arguments. It's not about higher education. It's not about scholarship. It's not about studying. It is about revelation. This is the revelation of Yahuwah. You will either swallow it or you will spit it out. One of the two. As for me and my house, we're going to chew and receive every word. É tudo relacionado com Yam. Every word. As águas, não tem nada a ver com esse negócio de im, não tem nada a ver com pronúncia, com academicismo, não tem nada a ver com conhecimento acima, com nível de faculdade, não. Isso tem a ver com receber a revelação de Yahweh. Ou vocês vão receber a revelação de Yahweh, engoli-la, ou vocês vão cuspi-la para fora da sua boca. Quanto a mim e a minha casa, nós vamos mastigar e engolir toda a palavra. If Yahuwah says the concept of Eloha is important, I'm not a Trinity, a Twinity, or a Twinkie. Se Yahweh disse que o conceito de Aloha é importante, eu não sou uma trindade, uma bidade ou um twink. You can't call me Ray, Hey, Jay, or May, or Mabel May, or Mabel Baby. Você não pode me chamar de nada You call me Aloha, além de Aloha, because I am the Aloha of the Yam. porque eu sou o Aloha do Yam. Satan knows what's that title? What's that title? Satanás sabe qual que é o título? Oh, you mean Allah? Okay, so I'm gonna just like I hid the true name of Yahuwah. Oh, I'm gonna take the true title of Aloha and I'm gonna establish Muhammad's Lita League. The Lita League of Muhammad. Allahu! Allah! That's an attack on Aloha. Don't you understand? This Allah guy is an attack on Aloha, which means Satan recognizes that the true original title was Aloha because he's trying to counterfeit it. Então, qual que é esse título? Satanás pergunta, qual que é esse título? É Alá? Eu vou criar um negócio novinho aqui. A liga pequena do Maomé, a pequena liga de beisebol do Maomé. Ele vai ter o próprio título. Então, Alá, não sei o que lá. Isso é um ataque direto a Elohayam. Se vocês começarem a conectar os pontos, é exatamente o mesmo título com a pronúncia diferente. Do Muslims call their God Ella? Os muçulmanos chamam os deus deles de Elá. Like Ella Fitzgerald. Uma Ella Fitzgerald. Ella Akbar. Is that what they call it? Eles falam Elá o Akbar. É isso que eles How chamam. come they know the difference between an A and an A and you don't? Como é que eles sabem a diferença de um A e um E e vocês não? I'll say that again. Vou dizer de novo. How come they know the difference between an A and an E and we don't? Como é que eles sabem a diferença entre um A e um E e nós não? Because Satan didn't just do a counterfeit, he did a good counterfeit. Porque Satanás não fez só uma falsificação, ele fez uma falsificação boa. If Yahuwah's people won't call him Elohayam, then I got a group that I'm going to raise up that will call him Aloha. Se o grupo do povo de Yahweh não vai chamar ele de Elohayam, eu vou criar um grupo que vai chamar alguém de Aloha. We're in a war. We're in a battle. We're in a battle for the heart, the mind, and Satan's main weapon. We think of Satan's main weapons as demonization. True. Nós estamos numa guerra, numa batalha, e a gente pensa como a arma principal de Satanás sendo a demonização. Isso é verdade.
But part of demonization is he's a master wordsmith. He's a craftsman, and he plays with words so that up is down, bitter is sweet, sweet and low is salt, salt is sweet and low, mustard is ketchup, and you're all verkakt and verblungend. Mas parte da demonização é que ele é um forjador Alright. de palavras. O amargo é doce, o doce é amargo, para cima é para baixo, ketchup é mostarda. Babel. Bavel, confusão. Why do you think this world system is called Babylon? Because everything's confused, and it starts with languages. It starts with communication, not with banking, not with international commerce, not with the New York Stock Exchange, not with the Bilderbergers, not with the Club of Rome. It all started with language. Por que vocês acham que o sistema desse mundo é chamado de Bavel? Porque é tudo confuso hoje em dia e começa com a língua. Não com o comércio, não com a comercialização internacional, não com a troca de ações no mercado de Nova York, não com os Rockefellers, com os Bilderbergers, com o Clube de Roma. Não. Começa a confusão na linguagem. So the Pharisees and the leaders of our people were the blind leading the blind. Então os fariseus, os líderes do nosso povo, eram cegos liderando os cegos. And here today on the internet, because Jojo says Jojo hasn't been a student and hasn't been in the ministry for 43 years, he's been in the kingdom for 43 days, but you can listen to what he has to say because he's been in the kingdom for 43 days. Mas hoje em dia, quando o Jojo quer ensinar as pessoas, ele não é nem um aluno há 43 dias, e você não vai ouvir a voz de alguém que está no ministério há 43 anos, mas tu ouve o cara que é crente há 43 dias. So Satan says, I'm going to raise up my army. I'm going to raise up Gog and Magog, and they're going to call me Allah because Yahuwah's people still are believing my chicken pie, that the Aleph is the E, and it's not the Aleph bait, it's the E bait, like Ebonics. No. Any child in Israel that's untainted by the rabbis who learns the alphabet will say the following: Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Nobody says unless you're in the doctor's office. E aí chega Satanás e fala, eu vou fazer o meu exército, eu vou criar o meu grupo, e eles vão me chamar de Allah, porque o povo de Yahweh ainda acha que Aleph é E, eles continuam falando Elohim e vão continuar falando para sempre. Se tu pegar qualquer criança educada que não foi machucada ou mexida pelo judaísmo farisaico, eles vão falar Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Só dá para falar E quando você abre a boca no dentista, é o único lugar que você fala essa pronúncia. Now, we are in the doctor's office, but it's the real doctor. Agora, nós estamos no consultório do médico, mas é do médico verdadeiro. And he wants us to go, E ele quer que a gente fala, not não é, not não é, So Satan's a fake doctor with a fake religion, and a fake God. Satanás é um médico falso com a religião falsa e um Deus falso. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So birds came out of the water. Now, I knew that fish came out of the water. Pássaros saíram da água. Agora, eu sabia que peixes saíram da I mean, água. Sister Hannah didn't raise up a dummy. A irmã Hannah não criou um burrinho. Mi mamá, Hannah. Minha mãe, Ay, qué Hannah. lindo. Mamá, mi mamá se llama Hannah. Minha mãe se chama Hannah. She didn't raise up a dummy. Ela não criou um burrinho. If Yahuwah says the birds were created by the water, who am I to argue? Se Yahweh fala que os pássaros foram Right? criados da água, com que? Por que eu vou discutir? When I see a falcon, when I see a hawk, or when I see an owl, or whatever, any of these birds, the water created. Well, we know that the Yahuwah created the fish and the sea monsters. Quando eu vejo um falcão, um gavião, uma coruja, eu fico pensando, pô, Yahweh criou isso da água? Quando a gente lê sobre os monstros marinhos, And they were to fly over the water and on the face of the sky. Notice they can't get into Yahuwah's Shamayim, but they could fly on the Pnei HaRakia, the face of the Rakia. nós vemos os pássaros voando aqui na face da raquia. Eles não podem ir até Yahweh através da raquia, mas eles podem voar na face da raquia. Let's look at verse 21. Scroll it up. Vayivra bara, something from nothing. Elohayam made something from nothing. Aqui no versículo 21. E Elohayam fez algo do nada. Sea monsters, Tananim, like Nephilim. Criaturas do mar, Tananim, como... So there are Nephilim in the ocean. They're called Tananim. They're not called Nephilim that swim or Nephilim that took swimming lessons. Então, há Nefilim no mar, mas eles são chamados de Tananim. Não são Nefilim que nada.
Go find yourself a Nephilim and say, before I step on your head, Pesquisa, procura um Nefilim para ti e fala, ó, antes de eu pisar na tua cabeça, are you one of those that have taken swimming lessons? tu é um daqueles Nefilim que tiveram aula de natação? Because the scriptures call them Tananim, Porque as escrituras chamam eles de Tananim Tanayam. ou Tanayam. Why are they Tanayam? Because they're Nephilim who live where? Por que eles são Tanayam? Porque eles são Nefilim que vivem They're aonde? sea monsters where they live. Eles são monstros marinhos. Onde é que eles vivem? Thank you. In the Yam. No Yam. Taninayam. Taninayam. Find me that word Nephilim. I'm going to do a quick investigation right on the air, live. I'm smelling a rat here. Find the Hebrew letters for Nephilim. I'm beginning to smell a bad odor. Encontra para mim as letras hebraicas aqui da Falim. Eu quero fazer uma pesquisa aqui no ar. Something's making me think. Something's hitting me. Tô sentindo um odor meio ruim. Tem alguma coisa que tá me dizendo alguma coisa? Yahweh may be hitting me with that rhythm stick, like Talvez metatone. Yahweh esteja me batendo com aquela varinha de ritmo. My music teacher says I have to use the Metatron. No. We don't use Metatron. That's Talmud. The Metaton. O meu professor de música falou que eu tenho que usar o Metatron. Não, a gente não usa essa palavra. Meu professor de música falou que eu tenho que usar algo parecido. Yud Hey what? Yud Hey. Nun Pei. Yud Lamed. So no Yam in there. No, Nafal. On the right on the screen you have Yud. Okay, there's no Yam there. Okay. Well, wait a second. Ha-Nefal Yam, plural. Plural. How about that? They're mocking Elohayam, and they're the plural. Look at that. It's right on your screen. Tá na tela de vocês. The prefix Nefal Yam. Wow. O prefixo ha, os, nafal yam. So even the word Nephilim has been corrupted. It's actually Nafal Yam. Então, até a palavra nafalim foi corrompida, nafal yam. Because we know Elohayam made life, and they corrupted it, the demons, right? The fallen angels corrupted it, and then they maintained the Yam part to mock Yahuwah. Porque nós sabemos que Yahweh criou a vida e eles mantêm o sufixo yam para zombar de Yahweh. So technically, there's no Nephilim, because there's that E again, right? It's in everything. Satan put E in our soup, E in our meatloaf. He put E everywhere, okay? Então, tecnicamente, não tem nem o E aqui. Satanás coloca E em tudo, na sopa, na carne, bota o E em tudo. Put that back on the screen, please. Now, I've never seen that, but I know that Yahweh was doing something while I was... Look at that. Ha-Nafal-Yam. Ha-Nafal Yam. You see the way the rabbis changed it? Li, they put a dot under the lamed. Vocês conseguem ver como é que Yahweh mudou isso? Eles colocaram um li, um pontinho embaixo do lamed. So they were mocking Yahuwah and say, well, we're sons of the Yam too, so give me your wife. We're sons of the Yam. Então eles estavam tentando enganar Is that Yahweh. on today? Nós I somos believe in filhos. God. What God? Godriel? Eles estavam tentando dizer, nós somos filhos do Yam também, me dá a tua esposa. Não acontece isso até hoje, eu sou filho de Deus. Qual deles? In the book of Enoch, Godriel was Satan's agent that got Adam and Eve to believe the lie. No livro de Enoch, Gadriel foi o agente que deixou a serpente para enganar Adão e Havá. No wonder people can't see the truth. On one hand, Satan's offering you God worship. On the other hand, he's offering you Allah worship. Não é surpresa que o povo não consegue entender as coisas. Por um lado, ele te dá o louvor de Deus, no outro, ele te dá o louvor de Allah. That's why we got to hold the scriptures dear. É por isso que nós temos que segurar as escrituras com força. Satan's a great counterfeiter. He turned aloha into Allah. Satanás é o grande falsificador. Ele transformou Now I got Aloha to em deal with Allah. believers who are afraid to say aloha because they think they're worshiping Muhammad's God. I deal with that all the time. Even if people don't tell me that that's what their fear is, I know the kind of people I'm dealing with. They're bound by fear. E agora eu estou lidando com crentes que têm medo de dizer Elohayam porque eles acham que estão adorando o Deus de Maomé. Eles estão presos pelo medo. And then to mock Yahuwah further, E aí, para zombar de Yahweh mais ainda,
the Nephilim are walking around, the Nephilim are walking around saying, well, you may belong to Elohayam, but we are the true Nephilim. Os Nafaliam estão, enquanto isso, We caminhando fell por aí, away dizendo, from that dictator because we're the Yam, we're the life, we're the light, we're the hope. We fell away from the fake Yam, and now we are the Yam, life givers. E aí, enquanto isso, os Nafaliam estão por aí andando, dizendo, não, a gente fugiu daquele ditador lá, porque nós somos o verdadeiro Yam, nós somos os verdadeiros doadores de vida, nós somos a esperança, nós somos os verdadeiros criadores. Go back to verse 21. Volta para o versículo 21. Vayivra Elohayam et taninam, you don't have to translate, Hagdolyam, the big ones. The Hebrew word for big is Gadolyam, plural, the monsters. A palavra para grandões aqui é Gadoliam, os monstros, plural. Et kol nefesh, all life, Toda a vida, the birds, os pássaros, every winged bird, todo pássaro com asas, all the different kinds of birds. todos os tipos diferentes de pássaros. And Elohayam saw that it was Tov. E Elohayam viu que era Tov. Vayara Elohayam ki Tov. Vayará Elohayam ki Tov. Verse 22. 22. Vayivrach. Now let me help some of you Ephraimites. I hear this all the time. Yahuwah barak you. That is not proper Hebrew. Vaifrach. Deixa eu ajudar vocês, I meus see amigos, meus it irmãos efraimitas. all the time. Aqui, Yahotibará. Não é assim que se fala, irmãos. Eu vejo isso o tempo inteiro. That's the root word, but you got to conjugate, don't you? Isso é a palavra raiz, mas você tem que conjugar, não? Okay? Barak is the root word, but you can't say, like, I whistle you. Barach é a palavra raiz. Eu não posso dizer, eu te assobiar. I cook for you. Eu cozinho por ti. I cook it. I to cook. No, you have to say I cook for her. Não, você tem que dizer, eu cozinho para ela. When you say I cook it, Quando você fala, eu cozinho, I have cooked it. eu cozinhei. Okay? It's a conjugation thing. É um problema de conjugação. Yahuwah barak you is wrong. Então, Yahotibarach está errado. The correct way to say, there's several ways to say it. A maneira correta de dizer, tem várias maneiras de dizer isso. Yahuwah yivarechecha. Yahweh Ivarechecha. Yud, Kaf Sofit. May Yahuwah bring barak to you. Yud Kaf Sofit, que Yahweh traga Barach para ti. Yivarechecha, the Aaronic benediction, number 6. Sabe a bênção arônica, número 6? That's the proper way to say it. Essa é a maneira apropriada de dizer. Yivarechecha, may Yah bless you. Ivarechecha, que Yahweh te abençoe. Yivarechecha Yahuwah ve'yishmerecha. Okay, so this barak you and palal you, this is crazy. Esse negócio de Barach e Palal. I got people all over the internet. Oh, I'm praying for you. You are? Yeah, I'm palaling you. Palal? What is you want me to dance on a pole? No, I used to do that when I was in the world. I don't dance on a palal anymore. What do you mean? What is palal? Would someone explain to me what palal is? Palal is the root word of to pray, lehit palal. Então as pessoas falam, eu tô palaleando por ti. O que é palal? Palal é a Pois palavra é. raiz. Lehit palal. Aí é eu estou orando. What? At least they're trying. They're not trying. They're bludgeoning it. Some people who don't want No, I don't. No, they're not. No. It's the same thing. Well, do you know anybody that refuses to say Elohayam? Am I looking in the right direction? So don't get on people's case. Well, you're wrong. Everybody's wrong that's resisting the Ruach HaKadosh. If you're resisting the Ruach HaKadosh, you're wrong. I don't care what your title is, and I don't care what your position is. Se tu resiste o Ruach HaKadosh, você está errado. Não importa qual é o teu título, não importa qual é a tua posição. Okay? So this idea of I'm palaling for you. Essa ideia de eu estou palaleando por ti. Sounds like a pallbearer. You're praying that a pallbearer is going to come into my life. Isso soa como alguém que está carregando um pau. Você está querendo que alguém carregando um pedaço de pau venha até a minha vida? É isso que você está querendo You dizer? think this is fun, but this is how Satan confuses the masses. Você acha que isso é engraçado, mas é assim que Satanás confunde as massas. This is how you get Jehovah. You only got to mess with one letter.
É assim que você consegue Jeová, você só tem que zoar uma letra. Satan takes out the yud and puts in a J that doesn't even exist. Satanás tira o Yud e coloca um J que nem Now, existe. all you bright ones know the J doesn't exist, but nobody told you that the E doesn't exist. Well, I'm telling you it doesn't exist. Todos vocês sabições aí sabem que o J não existe, mas ninguém aqui sabe que o E não existe. Eu acabei de dizer para vocês que o E não existe. All you intelligent ones already know, oh, Yahoo is his name and there is no J in Hebrew. Well, why don't you know about the E part? Because Satan wants you to be partially blind. If he can't make you fully blind, he wants you to keep you partially blind. Vocês sabem sobre o J. Ah, não existe J. Exato, mas e que tal a parte do E? Porque Satanás, se ele não consegue te fazer completamente cego, ele vai tentar te deixar parcialmente cego. That's your choice. Essa é a tua escolha. You don't have to be Você não tem que ser partially blind. parcialmente cego. Remember, resisting the Ruach HaKadosh is a very serious thing. Lembra? Resistir o Ruach The HaKadosh. same spirit that brought you and restored the name of Yahuwah is restoring Elohayam, and you will either accept it, not because of Moshe Kanachowski, because the truth is the truth. E esse é o mesmo espírito que está mostrando para vocês o Elohayam. Vocês têm que aceitar isso, não por causa do Moshe Koniuchowski. É porque se é o espírito da verdade, ele é o espírito da verdade. Or when you resist it, your heart gets harder. Ou quando vocês resistem, o seu coração fica mais duro. You think it's okay to resist and ask questions. Yes, it's okay to ask questions, but resistance, if it's not checked with truth, turns into the hardening of the heart. Let me say that again. Resistance, if not checked with truth, eventually gets hardened in the heart against truth that is trying to appeal to the listener. Então é errado perguntar, fazer pergunta e tal? Não, não é errado fazer pergunta. Mas a resistência, ao longo prazo, se transforma na dureza do coração, porque você não permite que a verdade entre. Você fica sempre questionando e resistindo ela. Aí você vai ficar com o coração mais duro. Let's go to verse 22. Vamos para o versículo 22. Vayivrach, there's the word barak, and this is past tense. And I'm sorry, current tense. Isso aqui é o tempo presente, vai ibrar. He blessed them by Vayivrach. So instead of saying barak, it's current blessing, Vayivrach. Então, ao invés de dizer barak sem conjugação, aqui está dizendo no presente, vai ibrar. Otam, them, Otam, eles, Elohayam. Elohayam, They were all taken out of the Yam. porque todos eles foram tirados do Yam, By Aloha's light and by Aloha's Ruach. pela luz e pelo Ruach de Aloha. Lemor, pru urvu, be fruitful and multiply. Lemor, pru, orvru, sejam frutíferos e multipliquem-se. Umalu, fill Aleph Taf's mayim, hamayam. Fill Aleph Taf's mayam. E encha as mayam do Aleph Tav. Wow, here's a double here. Aqui tem uma dupla, ó. Bayamim. Ba Yamim. Wow, bayamayam. Wow, Bayam. that's a tongue twister. Bayamam. That's a little bit of a tongue twister. Isso aqui é um pouquinho, é um torcedor de língua aqui. Highlight those words, please, so because some of our audience, I want you to highlight 1, 2, 3, 4. Yep, that one and the one to the left. Okay, let's start with the first one. Fill the waters, Encha as águas, hamayam. Hamayam. Next, ba yamayam. Ba Yamayam. In the Yah seas, in the seas that Yah made. So we have mayam in the Yah mayam, and there's Yah's name right next to the mayam. Então aqui Oh nós my. temos. I feel like dancing. I'll be right back. Aqui está escrito Bamayam, aliás, Hamayam, Bayamayam. Então aqui nós temos o mar junto do mar de Yah. So be fruitful and multiply according to the word of Elohayam Então sejam frutíferos e multipliquem-se de acordo com a palavra de Elohayam. in the mayam, the waters. Nas Mayam, nas águas. Which waters? Quais águas? The ones that belong to Yah. Aquelas que pertencem a Yah. Highlight that word again. Bayamayam. Highlight the next one. Now watch how they butcher this. Mediterranean Sea, my foot. There may not have been a Mediterranean Sea back in Genesis 1. Talvez não havia um mar Mediterrâneo em Gênesis 1. Olha como é que eles torcem isso aqui. You gotta be. You see how careful you gotta be?
Só conseguem ver como cuidadosos vocês têm que ser? So this is like a double, you know, you've heard the term double whammy. This is like a double mayam. Isso aqui é como se fosse a Right? mayam dupla. Where are the fish supposed to have sex? Aonde que os peixes têm que fazer Here's sexo? today's messianic quiz. Prova messiânica de hoje é o seguinte. Where do the fish have sex? In the ocean? No! Onde que os peixes fazem sexo? No oceano? Não. Bayamayam. Baya mayam. In Hamayam, Nas hamayam, the water that's in the sea. nas águas que estão dentro do mar. In other words, there's the water, and then the water is in the body of water. Em outras palavras, eles estão nas águas e as águas estão dentro de um And corpo Yahweh d'água. says, muto sexo. E Yahweh fala, ó, façam muito sexo. And the fish go, whoopee! Doggone it, dog. Dog on it, meaning I'm right on it. The Hebrew word for fish is dog, which is I'm right on it. Come on, somebody. My sense of humor is off the charts. Meu senso Dog de on humor- it. The Hebrew word for fish is dog. A palavra hebraica para peixe é dag. Turn to your neighbor and say, I'm starting to come around on this man's humor. Say, I'm starting to come around. Olha pro teu Wow, doggone it. I'm right on. Where do you want me to have sex, Father? Os peixes falaram para Yahweh, onde é que você quer que a gente faça sexo, pai? Hamayam, Hamayam. bayamayam, in my water. Ba yamayam, nas minhas In águas. my ocean, go ahead and have sex. Why? No meu oceano, pode fazer sexo. Por quê? These guys are going to go shopping and there's going to be nothing on the shelf. Porque esses caras vão ir fazer compra e não vai ter nada na prateleira ainda. Come on, somebody. If you want to go shopping and you want herring and you want trout and you want the catch of the day, if they're not having sex in the mayam of the hamayam, all right, you're not going to have the catch of the day. The only thing you're going to catch is an empty shelf. Se vocês quiserem ir para o mercado nessa época aqui, comprar arenque, truta, salmão, vocês não vão encontrar nada, porque não tinha nem prateleira, quanto mais coisa dentro da prateleira. Então eles tinham que fazer sexo hamayam, bamayam, Wow. Deep. This is deep, literally. que é profundo, literalmente. And let them be fruitful and multiply. Where did I hear that before? That's the same thing he says on day 6. We'll get to that in a second. Que eles sejam frutíferos e multipliquem-se. Onde é que a gente viu isso aqui? No dia 7. And let the birds of the air increase. E que os pássaros do ar aumentem. Once they have relations, they leave their birth channel, which is the water. Uma vez que eles tenham relações e The deixem o fish seu stay in the canal. water. Uma vez que eles deixem o seu canal de reprodução, porque os peixes permanecem na água. The birds fly out of the water, just like we fly out of the water of the what? The womb. Os peixes voam da água, assim como a gente voa das águas do Well, ventre. Is this too advanced for anybody? Isso aqui é muito avançado para qualquer I pessoa. don't think so. Eu acho que não. Yes? No? Maybe? Sim, não, talvez. Everybody's having a good nap? Todo mundo dormindo bem? I'm going to come around and wake everybody up individually. Eu vou acordar todo mundo individualmente. You ready? You ready for a right hook? Estão prontos para o gancho de direita? I'll be right back, guys. Or if I have to be a pacifist according to scripture, I'll go. This is a lot easier on the jaw. All right, verse 23. Versículo 23. There it is again. Well, I don't know when the day begins. That's because you don't want to know. Ah, eu não sei quando é que o dia começa. É porque tu não quer saber. Scripture says that Yahuwah has given us all things that pertain to life and Shabbat guarding by all things. Minhas escrituras falam que Yahweh nos deu tudo que pertence à vida e à devoção de guardar o Shabat. Tudo. So he finished with everything so far is taken out of the Mayam. Então ele terminou aqui. Tudo que tem a ver com tudo que a gente está vendo agora tem a ver com as Israel was Mayam. born in the Mayam, right? Israel nasceu nas Mayam, certo? The 12 sons Os 12 filhos went to Egypt. foram para o Egito. 70 or 71, 75 came out. 70 ou 75 saíram. Some say 70, some say 75. Alguns dizem 70, outros dizem 75. I mean, they went in and millions came out. Que entraram e milhões saíram.
and they were all mikvahed in the Yam Suf. E todos eles foram mikvah no Yam Suf. Before they got to Sinai for Shavuot, Antes deles chegarem no Sinai para Shavuot, they were put into the Yam. eles foram postos no Yam. By who? Por quem? By Yahuwah Elohayam. Por Yahweh Elohayam. Back to the text, please. Voltando ao texto aqui. And it became evening, E se tornou noite, and evening became boker. e a noite se tornou Boker. When does the number change? Quando que muda o dia? In the boker. Na Boker. If you show me one verse where Yahuwah changes the number of the day of the week in the evening, I'll go back to keeping the Friday night Shabbat. Se vocês me mostrarem uma passagem nas escrituras que fala que Yahweh muda o número do dia no anoitecer, eu volto a guardar o Shabat lunar. But if the plain Pashat reading of text is that the day changes in the morning, then we cannot resist what Yahuwah is showing us. We cannot resist the understanding, and we cannot resist the revelation. Mas se a palavra plana do Pashat de Yahweh nos mostra algo, nós não podemos resistir o Ruach, nós não podemos resistir a revelação. Now, some of you don't have this problem because you came into good teaching. Alguns de vocês não têm esse problema porque vocês vieram a bom ensino. 5 years ago, 6 years ago, 8, you came right into the correct teaching. But some of us over decades have had to work through the error to arrive where we are today. And those of you who are young in Messiah, you have the benefits of what we had to work through. 5 anos atrás, 6 anos atrás, vocês vieram direto para um ensino bom. Mas alguns de nós tivemos que, através de décadas, filtrar através do erro e vocês estão se beneficiando dessa filtragem. And Elohayam said, verse 24, E Elohayam disse, versículo 24, and praise Yah, the Samaritan Torah doesn't have any vowels. e louvado seja Yahweh, que a Torá samaritana não tem vogais nenhumas. The Aleppo Codex, the Leningrad Codex, all the Masoretic codexes have all those misleading vowels, but the Samaritan Torah does not. O Codex de Alepo, o Codex de Leningrado, o Codex de Westminster, todos eles têm essas letras vogais, esses pontos vogais que guiam errado, mas a Torá samaritana não tem. But Yomer Elohayam, and Elohayam said, Totzeha Aretz, may the earth itself bring E forth Elohayam disse que a própria terra traga nefesh chaya, souls that are living or living beings, almas, os seres vivos, lemina, lemina, behema, behemá, beasts, creatures, beasts, bestas, criaturas, veramash v'hachayat haaretz, and the livestock, the creeping things, e o gado, as coisas rastejantes, and the beasts of the earth, e as bestas da terra. vahichein, and it was so. E assim foi. So now we're still here. We've just completed the first 5 days. Então a gente acabou de completar os primeiros 5 dias. So the pattern is the same for the first 5 days. Então o padrão é o mesmo pelos primeiros 5 dias. Shabbat is not counted in Elohayam as the creator. O Shabat não é contado em Elohayam como criador. Because what was created on Shabbat? Porque o que foi criado no Shabat? Nothing. Nada. Let me repeat that. What was created on Shabbat? O que foi criado no Shabat? Okay. So now we're down to 1 day. Nada. Então agora a gente só nos falta um dia. Now let's see if the pattern is the same. Vamos ver se o padrão é o mesmo. You may be surprised. Talvez você se surpreenda. So again, Então, de novo, the water, the ruach, clearly brings all these things out, a água e o Ruach claramente trazem essas coisas para fora. including surprisingly the fowls, the birds, surprisingly. Incluindo, surpreendentemente, as aves, enfim. Okay. And there apparently are nafalim nafal yam that are in the yam, and we saw what they were called earlier, hamanana yam or something similar. I have to go back and look. E antes a gente viu os Nafaliam, aqueles monstros grandes aquáticos que ficam dentro d'água, eles eram chamados de Tanayam, se eu não me engano. So everything on the earth that creeps, Então tudo na terra que rasteja, everything on the earth that's a beast, tudo na terra que é uma besta, everything on the earth that's livestock, tudo na terra que é gado,
was made on day 6. Foi feito no dia 6. Okay? So on day 6, Então, no dia 6, we have the earthly creatures nós temos as criaturas terrenas that came from the earth. que vieram da terra. Now let's go to verse 25. Vamos ver para o versículo 25. Vayas Elohayam. Again, we have Elohayam made. Então, de novo, nós temos Yalohayam fez, Aleph Taf Chaya Haaretz. Elohayam Aleph Taf made the beasts of the earth Alohayam Alaftav fez as bestas da terra, according to their kinds, livestock. We already did that. de acordo com suas espécies, a gente fez tudo isso já. And Elohayam saw that it was good. E Alohayam viu que era bom. Now let's do verse 26. Agora vamos para o versículo 26. So we already did 25. Nós já vimos 25. Now here is where it gets exciting. É aqui que fica animador. And I'm going to throw some things at you. So get ready to catch them, okay? E eu vou te jogar umas coisas para vocês. Fiquem prontos para pegá-las. Get your catcher's mitt out, right? If you have it in the closet. Pega a luva de beisebol se estiver no bolso. Verse 26. Versículo 26. Vayivra Elohayam et ha'adam, and created from nothing. Vaivra Alohayam et Hanadam. E Alohayam criou do nada. Not the sun and the stars and the moon. They were already there. That's why he had to asa and not bara. Não o sol, a lua e as estrelas. Eles já estavam lá. Por isso que ele teve que assar e não bará, criar do zero. Vayivra made something out of nothing. Vaivra e fez algo do nada. The Adam, O Adam. not the one in the laboratory, but the Adam and Eve kind of Adam. Não aquele do laboratório, mas o tipo Adão e Eva. Bitsalmo, in his own picture, Na sua própria imagem. in his own image. Na sua própria semelhança. Stop. They might as well, they could easily have put a period there. Eles poderiam ter colocado facilmente um ponto aqui. And Yahuwah made Adam according to his exact likeness. E Yahweh fez Adão de acordo com a sua própria imagem. So personality-wise, if we have the sense of humor, we assume he laughs. If we get angry, we can assume he gets angry. If we are fruitful and multiplying, we could also assume that he multiplies in the spirit. In other words, we are the exact image of Aleph Tav. Em outras palavras, em personalidade, se nós temos senso de humor, nós podemos assumir que ele ri também. Se nós temos multiplicação como característica, nós podemos assumir que ele se multiplica no Ruach. Em outras palavras, ele nos fez de acordo com a própria imagem e semelhança em todos os aspectos. And then you can put a period after Bet Salmo. E depois de Bet Salmo, dá para colocar um ponto de Let me um count ponto the word. final. Let me count the words for you. Don't speak Hebrew. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, you can put a period after the fifth word. Dá para colocar um ponto depois da quinta palavra. And then he repeats himself. Daí ele se repete. And he made man in his image. E ele fez o homem na sua imagem. What do you mean? Como assim? Period. Now this could be the further explanation. Isso aqui poderia ser a sequencial explicação. Salmo, his picture, his likeness. Salmo, a imagem e a semelhança dele. Selem, simple image. Imagem simples, Selem, Of Elohayam. de Alohayam. We weren't made in God's image. We weren't made in Yahuwah's image. We weren't made in the Father's image. That's all poppycock and balderdash. Nós não fomos feitos na imagem de Deus, na imagem de Yahuwah, nada disso. Go ahead and get angry at me. See if I care. Fiquem com raiva de mim, vejam se eu me importo. We are made in the Tselem. Nós somos feitos na Tselem. Now go back to verse 1. You'll see whose image we bear. E aí vocês voltam para o versículo 1 e a gente vai ver a imagem de quem nós temos. Go back to verse 1. Volta para o versículo 1. Bereshit bara Elohayam Aleph Tav. Friends, that's Yahusha. Bereshit bara Alohayam Aleph Tav. Amigos, esse é Yahusha. So the Im is important because there was no Elohim Aleph Tav. There was Yam Aleph Tav, or the Aleph Tav of the seas, the Aleph Tav of life, the Aleph Tav of the water, the Aleph Tav of creation. Ha! 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 Então, o Im é importante porque não tinha nenhum Im, só tinha o Yam, o Aloha Yam, o Aloha da criação, o Aloha da vida, o Aloha dos mares.
In the beginning, No princípio, Elohim, Elohim, Alpha and Omega, created the heavens and the earth. o Alfa e o Ômega, criou os céus e a terra. So we are made in the image of Elohim. Então nós somos feitos na imagem e semelhança de Elohim. But if we're made in the image of Elohim, first you have to explain what Im is. Mas se nós fomos feitos na imagem e semelhança de Elohim, I would- primeiro você tem que explicar o que é um Im. If you or I were made in the image of Elohim, we were made in the image of the one who brought life out of the Yam or the water. Se nós somos feitos na imagem de Elohim, nós somos feitos na imagem daquele que trouxe a vida do Yam, das águas. But if you resist the Ruach HaKadosh Mas se vocês resistirem ao Ruach HaKadosh and claim you were made in the image of Elohim, e alegar que vocês foram feitos à imagem de Elohim, find that word Him and explain to me what Him is. encontre essa palavra Him e me explique o que ela significa. Meaning it doesn't exist, meaning you don't exist, meaning you were made in the image of nothing. You feel better now? You were made in the exact image of nothing. Do you feel better? Ela não existe, portanto, tu não existe. Então, nós fomos criados na imagem de nada. Se sente melhor já? Now go back to verse 26. Agora vamos voltar para o versículo 26. Don't let Satan put that on you. Não deixa Satanás colocar isso sobre vocês. I know I was trained Elohim. If anybody has an excuse, I was Elohim through junior high school. I was Elohim through elementary school. I was Elohim on the basketball team. I was Elohim in the men's room. I grew up with Elohim. Y'all grew up with God. No, I went to Hebrew school for 15 years, and I grew up with Elohim. And if I can unlearn it, you can do it too. Eu fui para a escola hebraica. Se tem alguém que tem alguma desculpa para nunca se desapegar do Elohim, sou eu. Que foi desde o jardim de infância até o ensino fundamental, ensino médio, escola de basquete, depois quase perto da faculdade. Eu fiquei 15 anos na escola hebraica. Se tem alguém que precisaria de uma desculpa e conseguiu desaprender, vocês também conseguem desaprender isso. Nase Adam b'tzalmeinu kidmutenu. Let us make man in our image after our likeness. Façamos o homem em nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Now the word dominion I love. Vayardu, and let them step on. See, we call it dominion. Let Adam and Eve have dominion, but the scripture says let them step on anything they want to step on. That's the kind of authority we have. Scorpions, power over the enemy, lizards, Nephilim, bankers, all kind of wicked, evil manifestation. He says the word dominion is literally the word step on. Wow. Talk to me, somebody. Give me some counseling right now. Aleluia. O Jolê falou, eu amo a palavra em hebraico, que aqui a gente fala normalmente, domínio, que Adão e Eva têm um domínio sobre todas as coisas. Não, aqui Yahweh fala no hebraico, que eles pisem em cima de o que eles quiserem. Esse é o tipo de poder que nós temos. Pisar sobre a serpente, sobre o escorpião, poder sobre o inimigo, poder de pisar na cabeça e estourar com os pés. Esse é o poder que nós temos e a autoridade no Ruach. That was the name of Enoch's father, Yared. Esse era o nome do pai de Hanok, Yared. And he gave birth to Enoch. E ele deu à luz a Enoch. That's the name of the Jordan River, Yared. It flows down. Esse é o nome do Rio Jordão, Yared, ele flui para baixo. So let those made in the image of Elohim Que aqueles feitos à imagem de Elohim fall down over caiam por cima the fish dos peixes of Hayam, de Hayam, Ubeof, and let them rule over o Beof, que eles governem por sobre Beof Hashamayam. Beof Hashamayam. How many yams do you want in one sentence? Quantos yam vocês querem em uma frase? How many do you want? Quantos vocês querem? So we are to rule over the yam. Então nós temos que governar Everything por comes sobre out of o the yam. Tudo sabe do yam, tudo sai do And yam. there's one who rules over the yam, that is Aloha. E há um que reina por sobre o yam. Right? É Wrong. Aloha. Certo? Errado. When he made Adam and Eve, he called us to rule over the yam Quando ele fez Adão e Eva, ele nos chamou para reinarmos sobre o yam. and the ofot, the birds who fly. We rule over them too because they came from the yam and it's power sharing. We are joint heirs with Messiah. We are joint warriors with Messiah. We are joint everything with Messiah.
e sobre os ofotos, passarinhos que voam à face do firmamento, porque eles também foram feitos do Yam, mas nós não. Nós estamos em completa conjunção de poderes, co-cidadania com o Mashiach, nós somos junto do Mashiach em tudo. Yahuwah said, Elohayam says, Elohayam disse, Yahuwah says, Yahweh disse, no one messes with the Yam. ninguém mexe com o Yam. The fish came from the Yam, the birds came from the Yam, Os peixes vieram do Yam, os pássaros vieram do Yam, light came from the Yam. a vida veio do Yam. Everything, the assignment of the heavenly bodies came from the removal of the Yam. A designação dos corpos celestes vieram do Yam. I am the Aloha of the Yam. Eu sou o Aloha do Yam. No one touches the Yam Ninguém toca o Yam, except exceto those who are created in my image. aqueles que foram criados à minha imagem. Let them have the stepping, the crushing power to crush any beast, any fish, any animal. They have the same authority. The authority wasn't given in Matthew 28. It was given right here and it was lost. Só aqueles que foram criados à minha imagem e à minha semelhança, eles tenham o poder esmagador sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo. Porque essa autoridade não foi dada para nós em Mateus 28. Ela foi dada aqui e a gente perdeu ela ao longo do tempo. That word dominion is go down on the fish. Essa palavra domínio significa Go desce em down cima on dos the peixes. cow. Cai em cima das vacas. That doesn't mean have relations. Go down means crush it if you must. Isso não significa ter relações, significa esmaga se for preciso. That's the English word dominion. Essa é a palavra portuguesa domínio. Sorry? Well, yes, but look at the word, Rifka. It's on the screen. Veyardu. Yes, to rule over in English. But in Hebrew, it literally means you rule by crushing or you rule by taking authority or taking dominion. That's crushing. If I take dominion over you, I can crush you if I want to. If the fish had dominion over us, they can crush us and eat us. It's the same concept of subjugating. It's a concept of subjugating. Esse aqui é o conceito de subjugação, ou seja, domínio à força se necessário. O domínio é nosso e a gente pode fazer o que a gente quiser para subjugar. Let's continue. Let's not get sidetracked. 26. 26. So we have this crushing power Então nós temos esse poder esmagador over everything. sobre tudo. The fish, Os peixes, the birds, os pássaros, the shamayam, dos chamayam, the livestock, do gado, the creepy crawlers, dos rastejantes, anything that moves on the earth. Even a squirrel is hard to catch, but eventually you'll catch it. tudo que se move na terra. Até um esquilo, que é difícil de pegar, mas eventualmente você consegue. A bear or a lion is tough to tame, but with the right bullet and with the right tool, courtesy of Tubal Cain, you can conquer it. Urso, leão, que é difícil de domar, com a pala certa, com a cortesia certa de Tubal-Caim, você consegue domar em algum momento. All I got to do is go to the closet and take out my AK or my AR, and I will show you this scripture come to life. Tudo que eu preciso fazer é pegar um AK ou Can I get a uma witness? R15 do meu guarda-roupa ali. Eu Yahuwah mostro don't essa escritura play. funcionando. You don't play. Yahweh não brinca. And we gave this all up. E nós desistimos de tudo isso. And how did that happen? E como é que isso aconteceu? The wordsmith came. O forjador de palavras veio. And he sent an ambassador to the United Nations called Gadriel. E ele enviou um embaixador às Nações Unidas chamado Gadriel. And he turned to Adam and Eve and said, "Good morning, Kempas. E ele olhou para Adão e Eva e falou: Bom dia, campistas. Top of the morning. Bom dia para vocês. Has Elohayam said?" Elohayam disse. So Satan knew the title, Elohayam. He knew. Satanás conhecia o título. Has Elohayam said, Elohayam disse mesmo "You shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil"? que não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal? Are you sure he said that? Tem certeza que ele falou isso? Come to think of it, I'm not sure. Pensando bem agora, eu não tenho certeza. I think he said, "Don't touch it." Eu acho que ele falou: Não toquem. What did he say? O que ele disse? Did Yahuwah say anything about not touching it? Yahweh falou alguma coisa sobre não tocar? I said, did Yahuwah say anything about not touching it? Yahweh disse alguma coisa sobre não tocar?
Nehemiah, talk to me. No, he didn't say anything about not. Não falou nada sobre não tocar. Just don't eat it. Só não come. So it's all in the communication. It's Então é- all in the words. É tudo na comunicação. Tudo tá nas Some, palavras. some say this is the word of Yahuwah. Alguns dizem que essa é a palavra de Yahweh. Others say the Quran is the word of Yahuwah. Outros dizem que o Alcorão é a palavra de Yahweh. This is what we have here is fiction. E o que nós temos aqui é ficção. Others say the Book of Mormon is scripture. Outros falam que o livro de Mormon é a escritura. So the battle is the same. A batalha é a mesma. Has Yahuwah said? Yahweh disse. Don't you know man wrote the Bible? Yahuwah didn't say anything. There is no Yahuwah. Man wrote the Bible. Vocês não sabem que os homens escreveram a Bíblia? Não existe So when Yahweh. you Foi os hear homens que that, escreveram a you Bíblia. hear a hissing in the background. Então, quando você ouve isso, você ouve um sibilar no plano de fundo. The guy may be confused and he may be innocent in terms of being deceived, but he's still deceived. You should be hearing a serpent and hissing in the background. O cara que está ouvindo isso talvez seja confuso, mas dá pra ouvir o sibilar de uma cobra no fundo. The same hissing you used to listen to. O mesmo sibilar que vocês ouviam antes. Man wrote that. Ah, os homens escreveram. Man wrote that. Os homens escreveram isso. Correct. So we have dominion over all these things. Então nós temos domínio sobre todas essas coisas. Let's go to verse 29. Vamos para o versículo 29. And Alo Hayam, I think I counted 30 something. It could be close to 50, but I think we're well over 30. E Alohayam. Eu acho que eu contei 20 e poucas, mas a gente está perto de 30 aparições aqui dessa palavra. Throw in the Shamayams and the other yams, and you'll be yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy, and I know that it can't be bad. Remember that song? E aí você joga todos os outros Shamayam, Alohayam, Hayam, aí você vai ter um monte. And Yahuwah speaks to the male and female. E Yahweh fala com o homem e com a mulher. Let us make Adam. Well, first he says, let us make Adam Que Yahweh, que nós façamos Adão. Primeiro ele fala, ó, vamos fazer Adão, então, according to our likeness. de acordo com a nossa Go back semelhança. to verse 26. So we see the Father, Son, and the Spirit always were achad. Então nós vemos nossa imagem. Então o Pai, o Filho e o Espírito sempre foram Ahad. After our, Segundo a nossa. Naase Adam betsalmeinu, plural our, ukid mutenu, plural our. So the Father, Son, and Spirit made body, soul, and spirit. So we are made in His image because He's a tripart singular being. We are tripart singular beings. Father, Son, and Spirit gave birth to body, soul, and spirit. Então nós somos a imagem e semelhança de Yahweh, porque ele é Ahad, ele é tripartido, ele tem três partes, o Pai, o Espírito e o Filho. Nós somos corpo, espírito e alma. Okay, now let's go back to 27. Vamos para o 27 de novo. So who is this Adam? Quem que é esse Adão aqui? Who is this Adam? Quem que é esse Adão? Vayivra Elohim et Adam b'tzalmenu b'tzelem Elohim baraota. In the image of Elohim, He created them. Na imagem de Elohayam, ele os criou. Zachar v'nekeva, male and female, bara otam. Male and female did He create from nothing them. Macho e fêmea, ele os criou do nada. So Adam equals man plus woman. Então, Adão significa ou iguala homem Você mais vai ver. mulher. Adam equals man plus woman. Adão significa homem mais mulher. Now the church says no. A igreja fala, não, Adam equals one man and one woman. No, that's Dr. Dobson. That's and Dr. Frederick K.C. Price. Adão, a igreja fala, Adão significa um homem e uma mulher. Não, isso é o Dr. That's Dobson. Paula White. Isso é Paula White. That's not Yahuwah. Isso não é Yahweh. Yahuwah never uses the numerical qualifier. He says, Adam equals man plus woman. Yahweh nunca usou o qualificador numérico aqui. Ele falou, Adão iguala macho Neither mais here fêmea. or in Matthew 19 is there a numerical qualifier. Nem aqui, nem em Mateus 19 é um qualificador numérico. Getting quiet now. Tá ficando quieto All around the world, there's por todo mundo aí. Ó. the hush.
I can hear the hush all over the world tonight. All over the world, I could hear the sound of people tuning out. La 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 la. Bye bye. Go find a ministry that'll tickle your ears. Vai encontrar um ministério que vai coçar as orelhinhas de vocês. Not Pode ir happening embora. here. I'm done with ear tickling. How many know I retired from ear tickling? Não, Now I'm into foot tickling. não vai acontecer. Eu Bora, cansei de fazer cosquinha na orelha. Agora eu faço cosquinha no pé. Man, it's good to be married. Cara, é muito bom ser casado. Baruch Hashem, Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Alrighty. So, back to the serious text. Voltando pro texto sério. Verse 20. Verse 20, verse 28, Versículo 28. which we did. Verse 29. Versículo 29. Elohim said, E Elohim disse: Behold, I have given you every plant Eis que eu lhes dei todas as plantas that yields seed, que dão semente, which is on the face of the earth. que estão na face da terra. Again, Elohim said, De novo, Elohim disse: and every tree whose fruit yields seed. E toda a árvore que dá semente. Seed equals food. Semente significa comida. Bo pri ha'etz, that is within the fruit of the tree, seed. Within the fruit of the tree, there is seed. Dentro do fruto da árvore, há semente. Lachem yiyeh le'ochla. To you it will be to eat or for food. Para você será para comer ou por comida. So in other words, if you buy a watermelon and the seeds are missing, it is not food. Em outras palavras, se vocês compram uma melancia sem semente, não é comida. If you buy pears or apples and the seeds have been removed, Se vocês compram maçãs ou peras cujas Genetically sementes foram modified. removidas, you can eat, but you're not eating food. geneticamente modificadas, vocês podem comer, mas não é Now, comida. I'm not condemning anybody. We all dip into that, I guess, known or unknown. We all dip into that realm once in a while, but you still need to be aware of what Scripture says. Eu não estou condenando ninguém. Porque a gente entra nesse âmbito aí, sabendo ou não, uma vez na vida pelo menos, mas a gente tem que saber o que a Escritura está falando sobre. Where am I going with this? Onde é que eu estou indo com isso? That's a good question. I need to ask the Father. Boa pergunta, eu tenho que fazer para o pai essa. But I know by the end of the next verse, I'll have my answer. Mas eu sei que até o final do próximo versículo eu vou ter minha resposta. So, on Yom Shishi, Então, no Yom Sheshi, it was all about everything coming out of the earth. isso se tratava de tudo saindo da terra. Adam came out of the earth. Adão veio da terra, Male and female came out of the earth. macho e fêmea saíram da terra, The cattle, the creeping things came out of the earth. o gado, os rastejantes vieram da terra, Behemot chayot, the living beasts, as Behemot Hayot, as bestas vivas, everything came out of the earth. tudo veio da terra. Or did it? Ou vieram? Or did it? Ou vieram? Oh, put me back on the screen. The plain text says that the first 5 days everything came out of the water, O texto plano fala que nos primeiros 5 dias tudo veio da água. but on the sixth day, Adam and Eve and the cattle and they all came out of the earth. There's nothing to teach here. Mas no sexto dia está dizendo que eles vieram, o Adão e Rava vieram da terra. Não tem nada para ensinar aqui. You're a smart girl. So we're to assume that the creation on day 6 did not involve yam. Então nós temos que supor que a criação no dia 6 não envolveu Yam. Water, bayamayam, water of the seas. Bayam Mayam, água dos mares. Correct. The first 5 days were intrinsically tied to the water of the seas. Correto. Os primeiros 5 dias estavam But- intrinsecamente conectados com os mares. Everything created on Yom Shishi was tied into the Yam Betachat Haaretz. Mas tudo criado no dia 6 estava intrinsecamente conectado com Betachat Haaretz. Adam and Eve didn't come out of a vacuum. There was water
under the earth that caused it to be a mist, the same mist Yahuwah used to walk with Adam in the cool of the day. Adão e Rava não vieram de um vácuo, havia uma névoa, e essa névoa fez com que Adão e Rava Where did that caminhassem mist come from? do frescor do dia. Da onde veio essa neblina? The garden was watered to the max, to the nines, O jardim estava regado ao máximo and it had never rained, e nunca tinha chovido ainda. and there was no sprinkler system. E não havia sistema de irrigação. Yahuwah was the gardener in the Garden of Eden through the waters under Haaretz. Yahweh era o jardineiro do jardim do Éden através das águas embaixo da Aretz. Yahuwah watered the earth. Oh, I wish I had a fan club. Yahweh regou as águas, a terra, quer dizer. Yahuwah watered the earth from which man would be pliable enough to be turned from dust into clay. Yahweh regou a terra o suficiente para que o homem fosse macio o suficiente, maleável o suficiente para virar Y'all argila. came for Star Trek, the biblical version, didn't you? Vocês vieram para a versão bíblica de Star Trek, não vieram? Didn't y'all sign up for Star Trek convention? Vocês não vieram para a convenção do Star Trek? You got it. Conseguiram. Prayers have been answered. Orações foram respondidas. Yahuwah watered and maintained the ground because he knew one day he would take Zachar v'nekeva, Yahweh regou a terra porque ele sabia que de um dia ele tiraria dela Zahar Venekeiva, mold it and fold it and run with it, and it became a living soul when he went. e ele iria moldá-la, formá-la e correr com ela para que um dia ele soprasse por dentro e aí virasse uma alma viva. How did he make the beasts and the creepy crawlers? Como é que ele fez as bestas e os rastejantes? The same water under the earth. As mesmas águas abaixo da terra. Water's not under the earth so that you could build a well and escape the great tribulation. Water is under the earth because without it, your daddy and your mommy would not exist. O que tem embaixo da terra que te permite construir um poço I para never sobreviver à heard grande this in tribulação? church. I know that. Água. Sem água, teu pai e tua mãe não existiriam. And you probably never will hear it in church. Ah, eu nunca ouvi isso na igreja. Eu sei, e talvez vocês nunca vão You're in at ouvir. 11, they got your money, and they got to get you back at 1 o'clock so you can go to Denny's and eat pork. Porque tu tá lá dentro às 11, mas eles querem pegar teu dinheiro e fazer você sair e voltar à 1 da tarde para depois ir para comer porco lá no Denny's. They can't keep you for more than 2 hours because they all know you got a Southern Baptist butt. Eles não podem te manter por mais de 2 horas, porque eles sabem que você tem uma bunda batista. Y'all can't sit still for more than 2 hours, so they time their services to your own lusts and inabilities. I'm not talking about disabled people. I'm talking about people who don't have a disabilities, but they can sit and watch the 6 hours of the Titanic, but they can't sit for 3 hours in a service. Porque eles sabem que você não consegue ficar sentado parado por muito tempo. Então eles têm que timar o serviço deles por I'm not talking tempo que about eles conseguem. disabled people. I was disabled. Eles têm que timear o tempo ou botar o tempo do serviço de acordo com as tuas Don't inabilidades. think I'm talking Não, about não de everybody. deficiência física, eu tô falando de inabilidade de ficar quieto. Porque vocês conseguem assistir 6 horas de Titanic, I mas do não have a conseguem heart, aguentar 3 horas de uma mensagem. Don't accuse me of being a machine. Não me acusem de ser uma máquina. Eu não sou, eu tenho um I do have coração. a heart. Eu tenho um coração. Well, it's not a new heart. It's a heart with new plumbing. Não é um coração novo, mas é um coração com Right? encanamento Yahushua novo. gave me a new heart, but what they did back in Orange Park was plumbing. Yahusha me deu um coração novo, mas o que eles fizeram lá no Orange Park foi só um encanamento novo. All right. So even the creepy stuff, Então até as coisas rastejantes, even Adam v'Chava até Adam Bechavá, could not have been formed from the dust had it not been maintained by the waters and the water table beneath. And a lot of water tables just happen to be 26 feet underground. Oh, just one of those incidences. até Adam Bechavá não poderiam ser formados sem a irrigação da neblina do manancial abaixo da terra. E normalmente os mananciais estão a uns 20, 30 pés abaixo da terra. And 26 feet is. You know, and by the way, when we bury our dead, how many feet do we go underground? E aliás, quando a gente enterra nossos mortos, quantos pés a gente enterra eles? And what day was Adam and Eve taken from the waters under the earth? Let me say that again. What day was Adam and Eve taken from the waters under the earth? Em que dia que Adão e Havá foram tirados das águas abaixo da terra? When we return to the earth, what day? How deep do we go? Quando nós retornamos para a terra, quão profundo nós vamos? When he says, "From the dust you are, to the dust you shall return,"
it's even the depth of our burial equals the day we were created. Quando ele fala do pó vocês saíram e para o pó vocês vão voltar, até a profundidade do enterro iguala o dia que nós fomos tomados. It's the number of our humanity. Yeah. A Maria me fala é o número da nossa humanidade. I have given you every plant that yields seed. Eu te dei todas as plantas que dão semente. And I've given every growing plant for food. E eu lhes dei toda a planta para comida. Not just for you, Não só para ti, but for everything on the earth. mas para tudo na terra. And every bird of the heavens E todos os pássaros dos céus. that the water created but lives on the earth. Que as águas criaram, mas que vivem na terra. Verse 31. Put 31 on the screen. Versículo 31. Vayara Elohayam. Vayará Elohayam. Elohayam saw Aleph Tav. Which Elohayam? Ahol Elohayam Aleph Tav. E Elohayam viu. Qual Elohayam? Elohayam Aleph Tav. So if Yahusha calls himself Elohayam Aleph Tav, we shouldn't be afraid to dump those E's. Então, se Yahusha se chama de Elohayam Aleph Tav, nós não deveríamos ter medo de jogar fora o E. As long as you don't dump those E's, you're going to carry that dis-ease. Porque enquanto você não jogar fora o E, você vai carregar essa doença. The fear of revelation. O medo de revelação. Resisting the Ruach HaKadosh. Resistir o Ruach HaKadosh. Who do you think's bringing this back into reality? O que vocês acham que está trazendo isso de volta à realidade? They didn't teach me this in Jewish school. They didn't teach me this in Hebrew school. Eles não me ensinaram isso na escola judaica, não me ensinaram isso na escola hebraica. Yahuwah is restoring all things. Yahweh está restaurando todas as coisas. At Kol Asher Asa, that everything he had made. E tudo que ele tinha feito, Now watch this. It was not good. olha aqui, ó, não era bom. But now, Vihine Tov Meod. The word Meod is exceedingly good. Então ele viu Tov Meod, não que era bom, era extremamente bom. Everything taken out of the water Então tudo que foi tirado da água was good. era bom. But those things that were taken from the waters that preserve the earth were very good, or tov meod. Mas aqueles que foram tirados das águas que estavam por sobre e abaixo da terra, eles foram criados e eram Tov Meod. And it was evening and it was morning, day 6. E foi o anoitecer e amanhã, dia 6. And the Shamayam were completed. E os Shamayam foram completos. And Elohayam completed his work E Elohayam completou a sua obra in 6 days. em 6 dias. Now, some of you, I wish I had more people listening online. Put the camera back on me. Eu queria ter mais pessoas ouvindo online hoje. Some of you got this right here. Alguns de vocês têm isso aqui, ó. Some of you got the Sefer. Alguns de vocês têm a Sefer. I'll say this to my last breath. E eu vou dizer isso aqui até meu último suspiro. All those translations says, and Yahuwah, he worked 7 days. Todas essas traduções falam que Yahweh trabalhou 7 dias. Let me read it to you. Deixa eu ler para vocês. And on the 7th day, he finished his work. E no 7º dia ele terminou a obra dele. That means Yahuwah broke the Shabbat. He broke his own Shabbat, and he broke the first Shabbat, because it says he didn't finish working until Shabbat. Isso significa que ele quebrou o próprio Shabat porque ele trabalhou no Shabat. Porque aqui está dizendo que ele não terminou de trabalhar até o Shabat de tarde. But the restoration scripture says he finished working on the 6th day. Mas as escrituras de restauração dizem que ele terminou de trabalhar no 6º dia. On the 6th day, Elohayam completed his work. No 6º dia, Elohayam But completou a where sua did the obra. restoration scriptures take that from? Da onde que as escrituras de restauração tiram isso? The Septuagint. Da Septuaginta. That's the Bible that Yahusha used Essa é a Bíblia que Yahusha usou in a Greek-speaking world. no mundo que falava grego. The Septuagint says this, and on the 6th day, Elohayam was finished with his work. A Septuaginta fala que no 6º dia, Elohayam terminou a sua obra. And he didn't work on the 7th day, he rested on the 7th day. E ele não How can you trabalhou no work and 7º rest on the same day? E ele não trabalhou no 7º dia, ele descansou no 7º dia. Como é que você trabalha e descansa no mesmo dia? So as we fast forward, Então, enquanto nós pulamos para frente, we don't find the name of Yahuwah nós então encontramos o nome de Yahweh until verse 4.
Até o versículo, nós não encontramos até o versículo 4. Look with me, just verify it with me. Verifiquem comigo, olhem aí. Until Genesis chapter 2, Até Gênesis capítulo 2, verse 4. versículo 4. That's the first time we see Yahuwah Essa é a primeira vez que nós vemos Yahuwah, Elohayam. Elohayam. So it wasn't until after Shabbat Então não foi até depois do Shabat, when man would fall onde que o homem caiu, that the Tetragrammaton is introduced. que o tetragrama é introduzido. Everything dealing with life, birth, new birth, regeneration has to do with Elohayam. Tudo que tem a ver com vida, nascimento, nova vida e novo nascimento tem a You ver were com not- Elohayam. Made in the image of God. Nós não fomos feitos na imagem de Deus, We were not made in the image of Yahuwah. nós não fomos feitos à imagem de Yahuwah. When we were made in the image, we were made in the image of the creator of chapter 1. We did not know him as Yahuwah. Quando nós somos feitos à imagem, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador do capítulo 1. Nós não conhecíamos ele como Yahuwah, então. It's an attack against you. É um ataque contra If vocês. we were made in the image of Elohayam and we think it's Elohim, Se nós somos feitos à imagem de Elohayam, We're nós denying pensamos- e nós our pensamos own que é- image. Not only we're denying the creator, Se nós somos feitos à imagem de Elohayam, mas a gente acha que é Elohim, nós estamos negando a nós mesmos, não só a imagem do Criador, we're puncturing our own image. mas nós estamos perfurando a nossa própria imagem. We are the exact replica of Elohayam. Porque nós somos a cópia, a réplica exata de Which Elohayam. Elohayam? Elohayam Aleph Tav. Qual é Elohayam? Elohayam Aleph Tav. That's Yahusha. Esse é Yahusha. We're not the Father. The Father is a spirit. Nós não somos o Pai é um espírito. But but Elohayam is the word. Elohayam Aleph Tav is the word. Mas Elohayam Aleph Tav é a palavra. We're made in the image of the word. Nós somos feitos à imagem da palavra. By the word, by the spoken word. Pela palavra falada. Now recorded by the written word. Agora registrada pela palavra We are escrita. not made in the image of the Father. We are not made in the image of God. We are made in the image of Elohim. Nós não fomos feitos na imagem da palavra, nós não fomos feitos à imagem de Deus, nós fomos feitos à imagem de Elohayam. But just so we wouldn't be confused, Yahuwah put Aleph Tav, and we all know the book ends with Alpha and Omega. Aleph Tav, I was dead and am alive. Mas só para que nós não fôssemos confusos, Yahweh colocou o Aleph Tav, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Eu estava morto e eu renasci. And that's my message. E essa é a minha mensagem. Because Porque Shabbat. Praise Yahuwah. Brasil! Praise Yahuwah. Brasil, Uranius. Ariuna. Shabbat. Campinja. It is Uri. Irauna. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Come on, sing it, people. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is. Look at Enoch. Enoch, put on a bathing suit. It's Shabbat. Hanok, bota a camisa, Shabbat, tá muito leve aí. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom a todos. Quão preciosos são os teus feitos, maravilhosas são tuas obras, ó Yahuwah. Quão preciosos são os teus pensamentos, conheces o meu deitar e meu levantar. Que fuja o homem sanguinário, poderosa é a majestade de Yahuwah. Que fuja de ti o adversário, quem resistirá à força de Yahuwah.